No sexto episódio da série Projeção Flix, vou te apresentar duas operações que eu realizei para concluir minha metodologia, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada, gatilho de entrada, para que você possa compreender toda a estrutura e colocar em prática da mesma maneira. Então já apoia com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Bora lá sem mais enrolações! E só para deixar bem claro, essas duas operações foram realizadas em dias diferentes. A primeira operação foi numa quinta-feira e a segunda foi na sexta-feira, e decidi gravar esse vídeo juntando as duas operações porque não vi necessidade de gravar um vídeo para cada operação, beleza? Então bora para a nossa primeira operação da quinta-feira. A primeira operação foi realizada numa confluência de Fibonacci, canal expansivo e resistência. Uma confluência muito interessante que você pode estar acrescentando no seu operacional também. Então pega aqui o passo a passo. Primeiramente, o mercado realizou uma onda de impulso de baixa, começou a corrigir, apresentando um topo descendente do anterior e realiza novamente uma onda de impulso, rompendo esse último fundo, caracterizando continuação daquela tendência de baixa. Portanto, buscaremos por pontos de venda. Após isso, o mercado começa a subir, configura o movimento lateralizado, apresentando três topos, e começa a descer em busca do fundo anterior, esse fundo aqui. Mercado atinge a região, começa a subir, configurando uma região de suporte de 2 toques. Perfeito. De acordo com a estrutura que eu desenhei, você observou que o mercado estava atuando numa tendência principal de baixa, depois começa a configurar topos e fundos nivelados, sinalizando o período de indecisão, movimento lateralizado. Portanto, buscaremos por pontos extremos para executar operações de venda ou de compra. Então, quando o mercado apresentou dois fundos no mesmo nível, configurou uma região de suporte extrema. Então, podemos ligar aqui do primeiro fundo ao segundo fundo. E para identificar a região de resistência, é bem simples. Levaremos em consideração esses três topos nivelados. Após isso, identificamos a região de resistência extrema e o suporte extremo. Vou ficar à espera que o mercado volte a subir, busque aquela região para que eu possa vender, visando a baixa do preço. Então, olha que interessante. O mercado atuando numa tendência principal de baixa. Apresenta um fundo, corrige e impulsiona rompendo o fundo anterior, caracterizando continuação daquela tendência principal. Aí o mercado começa a lateralizar, apresenta aqui, três topos no mesmo nível e configura o movimento de baixa em busca do fundo anterior. Então podemos marcar aqui, a região de suporte daqueles dois fundos nivelados. Perfeito. Para confluenciar essa região de resistência que já estava marcada aqui, eu puxo uma Fibonacci desse topo até este fundo. Observe que nós tivemos uma 7,9 com a confluência daquela região de resistência. Então é um ponto bem interessante de acordo com essa movimentação de impulso de baixa. Agora só resta esperar o mercado voltar a corrigir para que nós possamos vender exatamente nessa região. Observe que nessa movimentação de alta, o mercado apresenta o canal expansivo. Podemos marcar aqui a região de suporte daquela estrutura e podemos marcar aqui a região de resistência desse padrão. Observamos que essa região de resistência tem a confluência com a 7,9 e com a resistência que apresentou três topos anteriormente, então uma região bem interessante. Caso o mercado atinja exatamente aqui, eu posso vender visando abaixo do preço. What my foes need, make some emojis funk you don't need. Approaching women with a passion, but a long day. But I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby. I love the way you're flowing. It's time to give it to daddy sugar. Now tell me how you want it. Tell me, baby, is it cool to touch? Tell a man that you can trust, not just a fool in lust. Coming to get you on the bus is so ironic. Exotic on the verge of erotic. I'm hitting switches on misses like I've been fixed with hydraulics. My up and down like a roller coaster. Can I come inside you? I ain't stopping till the show is over. Cause I'm a product in and out just like a robbery. Então a primeira e única operação do dia 11 de maio, numa quinta-feira, está sendo finalizada com influência de canal expansivo, com 7,9 da Fibo e resistência apresentando três topos, uma confluência bem interessante que indicava a baixa do preço e foi uma entrada vitoriosa. A Cotex proporciona os últimos 3 dias de operações, mas nós estamos no take há mais de uma semana. Dia 9 no take, dia 10 no take e dia 11 no take. Agora eu vou apresentar a operação que eu realizei no dia 12, concluindo uma meta também.
E a primeira e única operação do dia 12, numa sexta-feira, foi uma operação um pouco mais complexa. Vou apresentar aqui todos os detalhes para que você possa compreender pelo menos a base teórica desse padrão. A segunda operação foi baseada nos conceitos da análise institucional, mercado apresentando uma tendência principal de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, até o momento que ela realiza uma impulsão de baixa, rompendo o último fundo de segurança daquela estrutura de alta, sinalizando uma reversão, ou seja, praticando o shell e validando um order block aqui em cima. Quando o mercado rompeu esse último fundo válido daquela estrutura principal de alta, caracterizou uma reversão de tendência, portanto buscaremos por pontos de venda para surfar aquele viés de baixa. E após isso o mercado começa a corrigir, faz um movimento lateralizado próximo daquele order block, gerando liquidez nos topos e também nos fundos. O mercado captura os fundos e eu acreditei que ele pudesse capturar os topos para configurar uma nova baixa. Então esse daqui era a minha análise de acordo com essa estrutura. Bom, primeiramente vamos identificar a tendência principal de alta, no qual o mercado realiza uma onda de impulso, correção, impulsão, deixando topos e fundos ascendentes. Até o momento que o mercado apresenta esse topo, esse fundo, realiza uma impulsão de alta renovando o topo anterior, ou seja, esse fundo aqui é o fundo de segurança daquela tendência principal de alta. Caso aconteça o rompimento desse fundo, vai caracterizar uma reversão de tendência. O mercado apresenta um topo duplo, depois impulsiona para baixo, rompendo aquele fundo de segurança, praticando o shell, sinalizando uma reversão de alta para baixa. Portanto, buscaremos por pontos de venda nesse momento. E quando essa estrutura acontece, o mercado vai validar para você um order block aqui em cima, dessa maneira. Então, após essa movimentação de impulso, rompendo esse último fundo válido, sinalizando uma reversão de tendência, o mercado começa a configurar um movimento lateralizado, apresentando topos e fundos no mesmo nível. Podemos marcar a região de resistência e suporte daquela estrutura. Sabemos que tem muita liquidez acima desses topos e muita liquidez abaixo desses fundos. Perceba que o mercado vem aqui, captura aquela liquidez, depois volta a subir capturando a liquidez dos topos e mitigar este order block, que é o nosso ponto de entrada que eu quero vender para que eu possa surfar aquela tendência de baixa que o mercado está propondo para a gente. Obviamente, não vou executar a operação só porque o mercado atingiu o order block. Eu vou buscar pontos de confluência para que eu possa executar a melhor operação possível. Nesse caso, puxei a nossa Fibonacci desse topo até esse fundo. Também puxei uma POC para confluenciar aquela região, desse range aqui. Então identificamos aqui a nossa POC com a confluência de 90% da Fibonacci e quando o mercado atingiu exatamente esse ponto, eu executei uma operação de venda. E qual foi o gerenciamento que eu utilizei no dia 12, sabendo que no dia 11 eu executei apenas uma operação de R$330. Bem simples, peguei apenas o lucro do dia anterior, mais a gordurinha que tinha ali no capital. Então a primeira e única operação do dia 12, na sexta-feira, o mercado ficou trabalhando bem em cima da nossa taxa, ficou ali variando, uma operação bem chata mesmo, mas ele conseguiu fechar abaixo da nossa taxa, favorecendo uma entrada vitoriosa com R$296. Apenas o lucro do dia anterior, mais uma gordurinha que tinha aí no capital. E quais são os critérios que eu utilizo para executar apenas uma operação no dia? Bem simples. Mercado muito volátil, mercado favorecendo poucas oportunidades, mercado não estando interessante para o meu operacional e eu protejo meu capital e volto no dia seguinte, mantendo minha taxa de acerto bem interessante e voltar com maior tranquilidade no próximo dia, que eu tenho certeza que terão outras oportunidades bem mais interessantes do que o do dia de hoje. Então finalizamos o sexto episódio com essa dica de extrema importância que vai mudar totalmente os seus resultados. Então coloque em prática, fechou? Então esse foi o nosso episódio de hoje e espero que você tenha gostado e compreendido essas análises. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal. Tamo junto, te espero no próximo episódio. Valeu!